Olá, muito boa tarde. A partir de agora, você acompanha aqui pela TV Terra do Sol o nosso programa Papo Saúde. No programa de hoje, a gente vai falar sobre tuberculose, uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e que pode se tornar uma enfermidade grave se não for tratada. Tosse recorrente, febre e dificuldade para respirar. Se você estivesse com esses sintomas, suspeitaria de tuberculose? A doença é causada por uma bactéria e atinge principalmente os pulmões. Casos da doença são notificados frequentemente em Fortaleza. Em 2020, foram notificados 1.490 novos casos da doença. Em 2021, foram 1.496, 6 a mais que no ano anterior. Por se tratar de uma doença que se espalha muito rapidamente, é importante que o diagnóstico seja feito bem no início. A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria, né, uma doença transmissível que afeta principalmente os pulmões. E os principais sintomas, na verdade o principal sintoma é a questão da tosse, né? Então essa tosse pode ser uma tosse seca, uma tosse produtiva, acompanhada ou não de febre. Essa febre geralmente é uma febre baixa, no finalzinho do dia, cansaço, emagrecimento, né? Então, o nosso alerta é a questão da tosse, realmente. A população ela é orientada para que, se apresentar tosse num período de 3 semanas, né, o que consideramos para uma população geral, o período, que procure o posto de saúde mais próximo. Quando o seu Antônio descobriu a doença, ele já estava bem debilitado. Por ser fumante, nem suspeitou que a tosse recorrente pudesse ser tuberculose. Magrez, muito magro, perdendo peso, sangrando, tossindo muito e não tinha força para trabalhar, saí do emprego por causa disso. Aí cheguei a procurar o posto de saúde, né, para ver o que era. Aí fiz o exame de escarro, aí com urgência aí deu que eu estava com tuberculose. Depois de um longo período de tratamento, o seu Antônio voltou ao posto para receber a melhor notícia dos últimos meses. Ele está curado. O Antônio chegou aqui bem debilitado, né? Com baixo peso, muito dispneia, com muita crise de cansaço, já tinha expelido bastante sangue, sem saber o que estava acontecendo. Passou por alguns atendimentos, fez um tratamento por conta própria, mas nada melhorou. Mas aí ele chegando aqui, a gente pediu o exame do escarro, ele fez, deu positivo, a gente iniciou o tratamento e agora, 6 meses depois, como ele cumpriu corretamente o tratamento, ele recebeu a alta por tuberculose. Então, ele está curado de tuberculose pulmonar. A tuberculose tem cura. O tratamento tem duração de 6 meses. É realizado apenas pelo SUS em todos os postos de saúde de Fortaleza. Já há um alto nível de abandono, até porque o tratamento é um tratamento, como a gente sabe, longo, 6 meses no mínimo, né? E por isso muita gente abandona. São vários comprimidos tomados por dia, então é muito difícil. Então, à medida que esses pacientes vão abandonando, o que acontece? Essa bactéria ela vai ficando mais forte no organismo da pessoa. Então, o poder dela de infectar outras pessoas se torna ainda maior. Né? Então, essa pessoa acha que, porque se tratou 1 mês, 2, está curado, se sente na segurança de deixar e aí continua transmitindo a doença agora de uma forma bem mais rápida, bem mais potente. A bactéria se torna muito mais forte. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, todos os postos de saúde estão promovendo ações de conscientização sobre os riscos da doença. Todos os nossos postos, 116 postos de saúde do município, eles fazem o diagnóstico da doença, fazem todos os exames necessários para esse diagnóstico, como também o tratamento e o acompanhamento da doença. Dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A rede municipal realiza uma série de ações em alusão à data. Quem conversa com a gente sobre esse tema é Raiane Martins, que é assessora técnica do Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde. Raiane, muito bem-vinda ao Papo Saúde. Eu queria que você começasse falando, explicando como é que está sendo essa semana, que ações estão sendo realizadas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema tão importante que é a tuberculose. E durante toda essa semana nós estamos fazendo ações educativas.
em todos os nossos postos de saúde e em alguns pontos de intenso fluxo de pessoas, né? Então, são orientações à população para a gente mostrar que a tuberculose, além de ser uma doença muito antiga, é uma doença que ela ainda existe, mas que ela tem tratamento e que ela tem cura, né? Então, todas as nossas unidades estão com essas ações e intensificando as ações de controle mesmo da doença, que é buscando os pacientes faltosos ao tratamento, buscando os contatos desses doentes para que eles sejam examinados. Então, assim, é intensificação das ações do programa de controle da tuberculose. E como é que é o contágio da tuberculose? A tuberculose ela é transmitida por via aérea, né? Então, quem tem a tuberculose pulmonar ou faringe, ela transmite através da fala, da tosse e do espirro, né? Então, o bacilo, a bactéria, ela fica suspensa e a pessoa, ela inala essa bactéria. Que sintomas o paciente que está com tuberculose ele vai passar? O principal sintoma da tuberculose é a tosse, né? Então, essa tosse ela pode ser uma tosse seca, uma tosse produtiva, e aí ela pode estar ou não acompanhada de outros sinais e sintomas, como a febre, o emagrecimento, o cansaço, a falta de ar, mas o nosso alerta maior à população é realmente a questão dessa tosse, né? Então, a tosse por 3 semanas, ela pode ser tuberculose. Dentro do programa, nós classificamos essas pessoas como sintomático respiratório. Então, o importante é que esse sintomático respiratório, ele seja examinado, que ele busque atendimento em todos os nossos postos, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. E o importante é que todos os nossos postos de saúde, eles fazem os exames necessários para esse diagnóstico precoce. Quem tem tuberculose, que costuma ter febre, aquela febre, ela tem uma característica específica para já ser um sinal de alerta para a tuberculose? Normalmente é uma febre baixa, que nós chamamos a febre vespertina, no finalzinho do dia. E como é que é o tratamento? O tratamento ele é ofertado também em todos os nossos postos de saúde. Na verdade, esse tratamento é pelo SUS, unicamente. Então, nós não encontramos a medicação de tuberculose em farmácias, ele tem que ser feito pelo SUS, está disponibilizado. Ele tem uma duração de 6 meses, né? Então, são comprimidos que devem ser tomados diariamente. E o mais importante do tratamento é a questão da conclusão. É realmente um desafio muito grande para a gente, a adesão ao tratamento. Logo nos primeiros meses, o paciente ele apresenta uma melhora considerável e acaba interrompendo o tratamento, né? E isso pode fazer com que a bactéria ela fique resistente, né? Então, o importante é concluir esse tratamento. E após iniciar o tratamento, ele já para de transmitir? Em média de 15 dias, ele já começa a não transmitir mais a doença. E é comum o paciente começar o tratamento, melhorar e não concluir? É comum, é como eu falei para você. Nós temos uma taxa de abandono ainda bastante preocupante, né? Normalmente, essas pessoas que abandonam o tratamento, primeiro vem o fator de que é um tempo considerável, de 6 meses, né? O segundo vem essa questão da melhora. E um outro fator é as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, quando avaliamos essas pessoas que abandonam o tratamento, nós conseguimos fazer essa ligação de pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, é uma doença que tem cura, mas que o tratamento precisa ser concluído. Exatamente. E como é que está hoje a procura nos postos de saúde por esse diagnóstico? A pessoa que tosse, ela deve procurar, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma queda no número de casos e, assim, que tem relação com a questão da pandemia, que realmente diminuiu a procura das pessoas nas unidades, mas vale ressaltar mais uma vez que os postos estão preparados para receber esse sintomático respiratório e está investigando a tuberculose. Então, que postos estão preparados para isso? Como é que a população pode ter acesso a esse serviço? Todos os postos. Todos os postos, eles fazem a investigação para tuberculose, no caso, realizam os exames para diagnóstico.
E aí quando aparece alguém com tuberculose na família, numa casa, o restante da família também precisa investigar? Pronto, um outro ponto muito importante, né? Assim, é um outro desafio nosso, que é examinar os contatos, né? Então, todos os contatos das pessoas com tuberculose, eles devem ser examinados. É também um grande desafio, porque as pessoas, elas não procuram, elas já têm uma dificuldade de procurar com sintomas. Imagine sem ter nenhum sintoma. Então, mesmo essa pessoa não apresentando nenhum sintoma, ela deve procurar também o nosso serviço de saúde para ser examinada. É uma forma, assim, de quebrar a cadeia de transmissão da doença, tá examinando todos esses contatos. E você estava me explicando que existem outros tipos de tuberculose, né? Que outros tipos são esses? Exatamente. Como você falou no início, a tuberculose, ela afeta principalmente o pulmão. Mas nós temos a tuberculose extrapulmonar, né? Então, assim, é um número menor, é menos de 10% dos nossos casos, mas a tuberculose, ela pode afetar outros órgãos, ossos, pleura, uma tuberculose ganglionar, e aí os sintomas, eles vão estar relacionados com o órgão afetado. E aí para cada de acordo com o órgão precisa afetado. De um exame específico, Exatamente. Né? Raiane, voltando a falar da semana, que a gente está na semana aí de prevenção, de combate à tuberculose, por conta do dia 24, Dia Mundial. Essa programação, essa ação educativa, ela costuma acontecer ao longo do ano também? De forma tão intensa como essa semana, não. Mas nós sempre estamos procurando, sim, estar divulgando a questão da tuberculose, justamente pensando no diagnóstico precoce e interromper essa cadeia de transmissão da doença. E existe algum levantamento de perfil, assim, área da cidade que a doença é mais forte? Tem algum levantamento sobre isso? A tuberculose, ela tem uma ligação com as pessoas que vivem em extrema pobreza, né? Então, assim, pela questão de moradia, de alimentação, né? Então nós temos sim, nós conseguimos ter essa ligação. Faixa etária não, é só realmente a questão social. Idade adulta, ela é mais prevalente. Ela é mais perigosa em adulto, em idoso, em criança? Na verdade, a tuberculose, ela precisa ser diagnosticada precocemente e tratada, né? Então, assim, se ela for diagnosticada precocemente e for tratada, nós temos aí uma grande chance de cura. Mas nós temos as populações que são mais vulneráveis, né? Como a população em situação de rua, os privados de liberdade, as pessoas imunocomprometidas, como as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, além de apresentar um risco maior para o adoecimento, elas têm uma chance maior de complicação. E isso, para quem não diagnosticar a doença precocemente, quais as consequências? Pode levar à morte? Exatamente, pode levar à morte. E também um outro fato muito importante é a questão de iniciar o tratamento, ver a melhora, abandona. Inicia novamente, já tem uma nova melhora, abandona. E aí vem a relação também com o uso de álcool, outras drogas, e aí sim nós podemos ter complicações. A bactéria, ela vai ficando resistente. E, assim, uma informação pior é que quando eu tenho uma bactéria resistente, eu já transmito essa bactéria resistente, né? Então, o tratamento, ele é prolongado, o tratamento já não é mais só por medicação oral, é medicação injetável. Eu preciso estar sendo tratada em uma referência, não mais nas unidades de saúde. Então, assim, nós temos as complicações. Tá certo, Raiane. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você fizesse um alerta aí para a população de Fortaleza, para ir buscar o serviço, porque os postos de saúde estão abertos, funcionam e atendem para esse tipo de caso. Certo. Então, o nosso alerta à população é de que tosse pode ser tuberculose e que procurem a unidade de saúde mais próxima para que a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce, iniciar e dar seguimento a todo o tratamento. O nosso alerta à população é esse. Tá ótimo, então, Raiane. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Saúde. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E o Papo Saúde fica por aqui. Você também pode acompanhar a programação da TV Terra do Sol pelo portal fortaleza.ce.gov.br. E se você quiser rever o nosso conteúdo, basta acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.